Olá pessoal, a nossa aula de hoje tem como tema Descrevendo os Sons e apesar do nosso curso ele estar voltado para o ensino de língua estrangeira, nessa aula especificamente eu vou trazer muitos exemplos do português e vou me basear basicamente no português do Brasil, tá certo? Mas é aquela questão, como eu já falei anteriormente, os conceitos de fonética e fonologia das suas unidades de estudo são os mesmos independente da língua, né? Fonética é fonética, seja inglês, espanhol ou português. Fonema é fonema do mesmo jeito, né? Além disso, eu acredito que quanto mais a gente conhece sobre a nossa língua materna, melhor a gente vai entender o sistema fonético e fonológico da língua estrangeira, assim ficando mais capacitado tanto para aprender quanto para ensinar. Tá certo? Então, vamos lá. Na aula de hoje, basicamente, a gente vai ver 3 pontos. Tá? Os órgãos articulatórios, a descrição de alguns sons e alguns exemplos desses sons, e eu vou indicar alguns sites que eu acho bem interessantes para o ensino de fonética, ou melhor, para a aprendizagem da fonética, assim, para quem tiver interesse pesquisar, tá certo? Então vejamos aqui. Para iniciar, o material de vocês, ou melhor, nessa aula eu trago várias imagens, e essas imagens basicamente foram tiradas de um material da Contexto chamado Fonética Acústica, os Sons do Português do Brasil, que foi lançado esse ano. Tá? Uma das organizadoras é Cristóforo Silva, que é uma das maiores potências da fonética aqui do Brasil, acho que o maior nome da fonética do Brasil. Tá? Então, quem tiver interesse em estudar tanto a fonética acústica como a articulatória, eu acho que vale a pena adquirir esse material. Tá certo? Nas referências eu trago direitinho, mostrando a referência desse material, tá certo? No final da aula. Então, vamos começar aqui com essa imagem do sistema articulatório, onde a gente pode ver os órgãos, né, os órgãos articulatórios aqui e onde eles estão posicionados. Então, nós temos as pregas vocais, nós temos a úvula, conhecida popularmente como o sininho, né, a língua, o lábio inferior, o lábio superior, os dentes superiores, os alvéolos, o palato duro e o véu palatino, tá certo? Com relação aos órgãos articulatórios, a gente tem que saber que existem os órgãos considerados passivos e os órgãos considerados ativos. O que são os órgãos ativos? São aqueles que se movimentam durante a articulação, tá certo? Durante a realização do som. E os passivos, aqueles que não se movimentam. E a língua, ela sem dúvida é nosso principal órgão articulatório ativo, né? Por isso ele ganha essa ênfase aqui, né? E a língua ela se divide em 3 partes. Tá? O corpo da língua ou dorso da língua, a lâmina e a ponta da língua. E aí, pensando no tema da aula, né, descrevendo os sons, a gente pode descrever eles pensando em 3 questões. O ponto de articulação, que está diretamente relacionado com os órgãos articulatórios, né? Quando a gente chama o som de bilabial, por exemplo, estou me referindo ao uso dos lábios, no caso dos 2 lábios, superior e inferior. Nós temos também o modo de articulação, que tem relação com a passagem do ar, e a questão do vozeamento. O vozeamento ele está relacionado com a questão das cordas vocais, com as vibrações das cordas vocais. Se as cordas vocais vibram durante a realização do som, ele é considerado vozeado. Se não vibram, ela será considerado ele será considerado um som desvozeado. Tá certo? Como nesse modelo aqui. Vejam, nesse programa, no MetaVox, nós podemos ver isso perfeitamente. Por exemplo, se eu coloco aqui o som P, nós podemos ver essa imagem. Vejo o ar saindo, o que acontece? O P é um som bilabial, então os lábios eles se tocam durante a sua realização. Ó, vejam que eles estão se tocando. E aqui nós temos o ar saindo, né? E aqui representa as cordas vocais. Vejam que elas não vibram, ou seja, ele é um som desvozeado, tá? Mais à frente, com relação à passagem do ar, a gente viu aí sobre o modo de articulação, mas como classificaria ele, a gente não viu ainda, né? Mas a gente vê daqui a pouco. Mas basicamente, para adiantar, esse é um som considerado oclusivo. Por quê? Porque o ar ele é preso, né? Aqui, com o fechamento dos lábios, há uma prisão do ar, assim sendo o som oclusivo e desvozeado por não
ter vibração das cordas vocais, tá certo? Então aí, para caracterizar um som vozeado, vamos ver aqui outro. Nós temos o B, né? Que tem as mesmas características praticamente do P, né? Com a diferença que ele é vozeado. Então vejam que ele também é bilabial, ele também vai ser oclusivo, mas ele vai ser vozeado, ou seja, as cordas vocais vão vibrar. Então prestem atenção, né? Ó, as cordas vocais vibrando, tá certo? Então voltando lá para os slides, nós temos aqui, por exemplo, esse quadro que mostra todos os pontos de articulação do português do Brasil, né? Nós temos sons bilabiais, lábio dental, dental, alveolar, alvéolo palatal, palatal, velar e glotal. E do lado direito nós temos aí o articulador ativo e o articulador passivo, como já tinha explicado para vocês, que são justamente os órgãos articulatórios que são utilizados durante a realização do som. Então, se nós temos aí o som dental, então nós vamos ter, por exemplo, como articulador ativo, a ponta da língua, e como articulador passivo, os dentes superiores. Se o som ele é palatal, eu vou ter como articulador ativo o corpo da língua e como articulador passivo o palato, tá certo? Nesse outro quadro, eu mostro essa descrição de um modo geral. Nós temos aqui os pontos de articulação, bilabial, labial, dental, alveolar, palatal, velar, glotal. E aqui nós temos os modos de articulação: oclusivo, nasal, fricativo, africada, tep, vibrante, aproximante, retroflexo e lateral. Lembram que pontos de articulação, relação com os órgãos articulatórios. Modo de articulação, relação com a saída do A. E vozeamento, relacionado com a vibração das cordas vocais, certo? Então, se eu vejo esse quadro, eu posso responder qualquer questão relacionada com esses pontos, né? Por exemplo, quantos sons oclusivos tem o português do Brasil? Então, nós podemos dizer que tem 6, né? P, B, T, D, K, G. Desses 6, 2 são bilabiais, 2 dentais ou alveolar e 2 velares. Desses, 3 são desvozeados e 3 são vozeados, certo? Então, seguindo aí. Entrando aí, agora eu vou exemplificar, vou mostrar alguns sons isoladamente e exemplificar ele em algumas palavras, tá certo? Nós temos aqui, por exemplo, um som lateral. O que é um som lateral? Basicamente, o som lateral se caracteriza pela subida da língua, veja, e o ar ele sai pelas laterais da boca, tá? Por isso, chamado lateral. Tem 2 sons laterais no português, que é o L e o LH. Então, aqui nós temos exemplo da palavra língua e castelhano, né? Então, língua, L, e aqui em castelhano nós temos o LH. No espanhol nós também temos esses sons, né? Como aí na palavra calle e na palavra espanhol. A diferença é que, por exemplo, para o som L, no espanhol ele é possível em posição de coda, nessa posição final, que no português isso não acontece, ele se transforma numa vogal, né? E no inglês, por exemplo, nós temos também esse som, como na palavra language. Aqui nós temos um caso de sons, de um som nasal, né, o N, e aí nós vemos que o véu palatino está baixo, assim permitindo que o ar saia pela cavidade nasal. E esses são os sons nasais que existem no português. M, N, Nh. Certo? Como na palavra mamão, banana, nhoque. Tá? O Nh equivale ao NH do português. No espanhol, o Nh seria o N com tiozinho, né? O Nh. O N, né? Que para os que não conhecem, é o N com tiozinho em cima. Tá? Lembrando que o tiozinho do espanhol ele não é um acento, né? Ele faz parte da letra, tá certo? E nós temos também, por exemplo, tanto no espanhol como no inglês, o som nasal velar,
né? O ng, certo? Que no inglês ele é característico de palavras terminadas com o ing, por exemplo, como na palavra king. E no espanhol ele é característico quando ele é usado quando segue um som velar, como é esse caso do g, né? Como em benga, certo? Aqui nós temos o R, né? O R retroflexo, que na nossa região aqui do Brasil, no Nordeste, não é comum. O retroflexo ele é mais característico do interior de São Paulo, Minas Gerais, né? Ele é conhecido como o R caipira, né? Como em porta, portão, certo? E nós temos a TEP, por exemplo, que é um outro exemplo de R. A TEP ela é usada, por exemplo, nas palavras para, arara. É claro que a gente tem outros sons do R, só que eu não coloquei aqui, tá certo? O que caracteriza o som retroflexo? O retroflexo ele tem essa ponta da língua encurvada, certo? Na hora da sua realização. Enquanto a TEP, a ponta da língua toca o alvéolo, tá? O som retroflexo ele é também existente no inglês, né? Tanto que tem muitos estudos que mostram estudantes, fazendo comparação de estudantes que usam retroflexo no português e estudantes que não usam retroflexo no português na aquisição do inglês. É bem interessante, o pessoal do inglês aí podem procurar esses trabalhos, tá? Para dar uma lida, é bem interessante. E aqui eu trouxe só um modelo de uma análise acústica da TEP, né? Ou da vibrante simples, nesse caso, já que é o espanhol. A palavra grandeza, nós temos aqui uma oclusão evidenciada no espectrograma, né, e no oscilograma, o que caracteriza uma vibrante simples, tá certo? Trouxe essa imagem só para vocês verem, já que vocês também estudaram essas questões acústicas nas aulas do material de vocês. Aqui nós temos um som africado. O que é um som africado? Um som africado é aquele que existe inicialmente uma oclusão e depois uma fricatização. Ele prende o ar e depois libera na explosão. Tá certo? Então nós temos aí o tch. E o outro som africado no português é o j. Como aí nós temos título, atitude, poste, diabo, endívia, idade. Lembrando que nesse caso são alofones, né? No português eles não são fonemas, tá? E, por exemplo, essas mesmas palavras, se fossem lidas por falantes de outra região, como por exemplo da Paraíba ou do Rio Grande do Norte, né? Poderia ter outra realização, tá certo? No espanhol e no inglês, esses sons também existem, né? Como aí, o som do j no espanhol em castelhano e em yo, por exemplo, né? E o ch em chavo. Então, o ch no espanhol ele é usado no ch, certo? E o j ele pode ser usado tanto no ll como no y. Então, é importante mencionar que nos falantes de língua espanhola, por exemplo, aqueles que não diferenciam o som do LL, do ele, com do Y, né, da Y, e fazendo os dois sons com sons de j, eles são considerados falantes jeístas, tá? Que é uma variação linguística que vocês vão ver mais adiante. E é uma variação fônica, tá certo? No inglês, nós também temos esses sons, como o j em age e o ch em age. Aqui nós temos um som fricativo, né, o s. Os sons fricativos são aqueles que têm um estreitamento da passagem do ar, mas ele consegue sair sem muita dificuldade. E aqui nós temos todos os sons fricativos do português, tá? O f, v, s, z, sh, j. E aqui os exemplos. Farofa, feijão, para f. Para v, volante, livro. Para s, sal,
pasta. Lembrando, ó, que aqui é o som. Se eu estou olhando o som e vendo a palavra como exemplo, o som que deve ser dito é esse. Então, eu como falante nativo do português falaria pasta. Estaria errado? Não, é só um tipo de variação. Mas aqui está representado como pasta, né? Que é típico, por exemplo, do paulista falando. Aqui nós temos o som z, como em zero, em mesmo. Aqui, sh, em chá, xícara, paz, né? Novamente, ó, um outro som que eu não falaria, mas que é existente no português, principalmente no português carioca, né? Do Rio de Janeiro e do Pará, paz. E aqui nós temos o j, como em hoje, gente, mesmo, tá? É importante lembrar que grafema, fonema e som, eles não têm relação direta, tá? Ou seja, um mesmo som, ele pode representar letras diferentes, grafemas diferentes, como é o caso aqui, né? O som J representa o J, o G e o S. O X, o CH, o X e o Z, tá certo? Aqui nós temos o som T, que é um som oclusivo, ou seja, aquele que impede a passagem do A, né? E os sons oclusivos do português são P, B, Q, T, D, G, como em pato, bolo, quilo, tarde, duração e gato. Ó, vejam que o Q equivale ao Q, U, tá certo? E, por exemplo, aqui na palavra tarde, o T aqui fiz, né? Ele bem oclusivo mesmo, tá certo? Mas aqui o D, eu não fiz ele oclusivo como mostra aqui, né? Eu fiz ele africado, tarde, porque faz parte da minha variante. E ele não está aqui nesse exemplo para destacar o D, está aqui para destacar o T, tá certo? Mas se eu fosse ler assim, seria tarde, tá certo? E aqui, gato. Aqui é a referência do material que eu falei onde fui tirar as imagens, tá? Recomendo a compra. Os sites que eu quero mostrar para vocês são esses dois. O programinha que eu mostrei a imagem do ar saindo das cordas vocais vibrando. O Metavox, esse aí, tá? Então, muitas graças, obrigado, thanks. E eu vou mostrar agora os sites para vocês, rapidinho. Então, o primeiro é esse, é um site onde vocês podem ver o alfabeto fonético internacional, tá? Com todos os símbolos existentes no mundo, ó, das consoantes, das vogais. A gente pode ver uns símbolos relacionados com os aspectos suprassegmentais, os diacríticos, tá certo? Ele é bem interessante para quem quer fazer transcrição. E também não quer usar aqueles símbolos do Word para não correr aqueles riscos, né? De botar no Word, quando eu mandar o arquivo para outra pessoa, ele se transformar numa imagenzinha, num símbolozinho. Ou quando bota em PDF, ele se transforma num coraçãozinho ou algo do tipo. Então, se eu quero transcrever a palavra, por exemplo, calle em espanhol, eu colocaria aqui, ó. Eu procuraria aqui. Então eu só clico e ele aparece aqui embaixo, ó. Né? Qual é a sílaba tônica de calle? K, né? Então bota aqui o acento, ó, primário, né? Para indicar, tá certo? E aqui está feita a transcrição. Então copiaria e colaria lá no Word. E no Word ele já passaria para o tamanho e para a letra que você está utilizando lá, tá certo? Ele já se adaptaria. E o outro site é esse aqui, ó, International Phonetic Alphabet. E aí nele nós temos também o alfabeto, nós temos também os sons vocálicos e consonânticos, e a gente pode clicar em cima desses sons para escutar, como aqui, ó. I. Ou, por exemplo, aqui com relação às consoantes. Fa. Sha. Asha. Já. Ajá. Da. Adá. Então, se vocês querem conhecer esses sons, vocês podem se aventurar aqui nesse site, tá? Então é isso. Obrigado, espero que aproveitem essa aula.